Ainda vivemos tempos de calor, não é verdade? Mas aos pouquinhos a temperatura está começando a mudar. O tempo frio e seco logo aparece e com essa mudança aparecem também os problemas respiratórios. É aquela dupla, rinite e sinusite. Ela costuma incomodar muito a população nos meses de outono e inverno. Sabia que o Brasil está entre os países que apresentam as maiores taxas de prevalência de asma e rinite alérgica no mundo? Cerca de 60 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de alergia respiratória. Isso é segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Então, se você já tem alguma doença respiratória, não quer agravar a situação, ou se você não quer ser vítima de uma doença sazonal, melhor tomar cuidado e ter informação de qualidade. Para a gente saber mais, eu recebo aqui hoje a otorrinolaringologista, a doutora Patrícia Araújo. Boa tarde, doutora. Vanessa. Patrícia, a gente faz a maior confusão quando fala desse assunto, rinite e sinusite. Vamos explicar por partes. O que é a rinite alérgica? A rinite, como um todo, ela é uma inflamação da mucosa. A mucosa é o forro de revestimento que a gente tem por dentro, como a gente tem a pele, a gente tem um forro interno. E a mucosa nasal, ela é esse revestimento que fica dentro do nariz e vai para dentro do seio da face, também para faringe, laringe, pega toda a via aérea. Então essa parte acaba ficando irritada, é isso? Então, com a rinite, essa parte fica irritada, fragilizada e aí favorece ter mais infecção, mais inflamação. É por isso que essa época do ano a gente acaba sendo mais atingido. É verdade. Doutora atende na Clínica Madre e está habituada a receber, né, no consultório Bastante. Muitas questões, especialmente agora começa a aumentar a demanda, Sim, né? muito. As pessoas começam a procurar mais. Com relação a essa irritação, o que provoca essa irritação? Quais são os fatores ou os ambientes que a gente está exposto e que fazem com que essa rinite fique aparecendo? Então, a rinite, um dos tipos de rinite é alérgica, que é a nossa maior propensão a responder intensamente quando a gente está exposto a algum fator. Uma poeira, um mofo, que é bem importante essa época do ano, né? Agora, existe também a rinite que tem relação com a variação de temperatura. Então, assim, o clima, quando começa a esfriar, essa variação de temperatura também causa uma lesão de via aérea e faz o doente entrar em crise e começar a ter os sintomas. E a sinusite? Como que ela está caracterizada? Então, a sinusite é quando essa inflamação da mucosa do nariz ela se estende para dentro da mucosa do seio da face. E como a gente tem pequenos canais que ligam os seios da face com o nariz, acaba ficando tudo interligado e aí há o acúmulo de secreção nos seios da face e bactéria vai ali e acaba fazendo a tal da sinusite. Quando a gente estava fazendo a produção dessa entrevista, uma pessoa me perguntou, rinite pode virar sinusite? Então pode, né? Pode. Inclusive, para o otorrino, a gente usa muito o termo rinocinusite. Não o termo sinusite sozinho. Porque acaba justamente tendo os dois. Porque começa com a inflamação do nariz, é o mais comum acontecer, ou uma rinite alérgica, ou uma rinite vasomotora, ou até um resfriado comum, inflama aquele nariz, causa sintomas, e ali aquele edema vai para dentro do seio da face e dependendo do tempo de duração, vem bactéria ali. Rinite e sinusite é algo que eu posso ter de forma pontual, mas agravada no outono e inverno, de tal ano, ou é uma coisa que eu vou ter para sempre, toda a estação mais fria eu vou ter complicações? Ah, não, a gente pode ter de forma eventual, mas o mais comum é o doente ter com alguma frequência. Ele observa que toda vez que muda a temperatura ou que tem a exposição a algum fator, ou a poeira, ou o mofo, ele acaba ficando atacado. A gente tem algumas formas de prevenir isso que podem, assim, que ajudam um monte. Por exemplo, a lavagem nasal, essa época do ano é uma coisa que é muito interessante ser feita, porque vai umedecer a via aérea, vai limpar ali se tiver algum vírus entrando em contato com a mucosa já querendo atacar, ou algum alérgeno, então lavar o nariz funciona e ajuda bastante. Essa já é uma dica de prevenção, né? Então, assim, quem não está querendo ter uma doença agora sazonal, pode já começar a procurar otorrino para pegar essas dicas de higienização, para evitar que essa rinite, sinusite e outras doenças apareçam. Exatamente. Agora, com relação à rinite e sinusite ainda, doutora, tem tratamento? Tem tratamento. A gente tem diversos tratamentos, mas inclusive
faz parte da gente fazer a prevenção, né? E depois que está instalado também a gente tem uma quantidade enorme de coisas que podem ser feitas, desde tratamentos com medicação tópica, medicação oral, em último caso, que se usa menos hoje, mas funciona bem para quem precisa, as vacinas, né? As vacinas também ajudam a proteger o corpo, né, para que ele não fique tão vulnerável. E o diagnóstico, doutora, como que é feito? Porque muitas vezes a gente tem ali um sintoma, coça demais o nariz, começa a sentir, né, que essa região parece estar com algum tipo de inflamação. Como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico para o otorrino eu considero assim, um diagnóstico muito fácil. Examinando o doente, conversando com ele e utilizando algumas coisas que a gente tem no consultório, que são os aparelhos, que tem pequenas câmeras que a gente passa por dentro do nariz e pode ver se tem alguma secreção drenando do seio da face, ver se as estruturas de dentro do nariz estão muito aumentadas, de tamanho, inflamadas. Para a gente que é otorrino, a cor de dentro do nariz faz muita diferença. Então, o nariz do alérgico ele tem uma tendência a ser mais branco. A mucosa nasal normal é para ser rosada, então tem como a gente fazer o diagnóstico assim, com facilidade, examinando o doente. Olha, tem essas características. Agora, os cuidados que a gente deve ter, por exemplo, alguém que tem a rinite, sinusite, já faz tratamento, os cuidados com o ambiente ou com o contato com a poeira, tudo serve de forma geral, esses cuidados para todos? Não, não serve porque nem toda rinite é alérgica, né? Mas naquele, por exemplo, como é a rinite mais comum, a alérgica, naquele que é alérgico, evitar a exposição ao fator que você sabe que causa alergia. Então, algumas pessoas têm alergia a pelo de animal, outras pessoas não têm, seria a poeira, que é o mais comum, o ácaro que está presente na poeira, né? Então, a gente pede para principalmente o quarto, que é o local onde as pessoas ficam mais tempo. Em geral, a gente fica 8 horas, né, que a gente fica no quarto para dormir. A gente pede para ser um quarto mais clean possível. Então, evitar tapete, se tiver animal de estimação, evitar de estar na sua cama, evitar de ficar muito no seu quarto. Além disso, se tiver mofo em casa, tentar fazer a limpeza com produtos que a gente tem disponível. Em último caso, usar aquelas tintas anti-mofo também que ajuda, né? Então, seriam algumas medidas que a gente pode usar. Essa época do ano a gente vê muitas roupas guardadas, né? É verdade. Assim, alguns colegas falam, bota no sol. Eu não acho que funciona, tem que lavar, é trabalhoso, mas tem que lavar a roupa e para poder tirar o mofo e a poeira de ter ficado guardada ali uma estação inteira, quase um ano inteiro, né? São cuidados importantes aí, que esses aí sim vale para muita gente, né? Para a maioria das pessoas, que é higienizar essas roupas, lavar, cuidar com esses ambientes, né? E ter esse cuidado com o mofo também, né? Serve de forma geral. Agora, doutora, uma pessoa que tenha ali uma rinite, uma sinusite e ignora os seus sintomas, fica ali convivendo ruim, porque perde muita qualidade de vida, né? Não faz o tratamento, pode evoluir para alguma outra doença? Em geral, esses quadros podem evoluir para sinusite crônica, né? E aí, assim, é mais difícil de tratar, às vezes precisa do tratamento, além de ser mais prolongado, ou em último caso, tratamento cirúrgico, entendeu? Então, pode sim agravar se não for tratado. Doutora, aproveitar a tua presença aqui, a doutora Patrícia Araújo, que está aqui conversando com a gente, otorrinolaringologista, quais são as doenças respiratórias aí que são os vilões agora com a chegada de outono e inverno, além de rinite e sinusite? Destacaria mais alguma? A faringite é bem comum, a gente vê bastante. As laringites também muito nessa época do ano, né? A gente que trabalha com a voz vive perdendo a voz e tem que cuidar muito, né? E um dos motivos é justamente porque o nariz ele tem 3 funções fundamentais que, se ele tiver obstruído por causa de uma variação de temperatura ou um contato com algum fator alérgeno, vai prejudicar também as outras áreas, porque você passa a respirar pela boca. Claro, claro. E aí respira errado. Perde qualidade de vida também, né? Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Adorei esclarecendo esses assuntos. Afinal de contas, como eu falei, né? Ainda tá quente, mas o tempo já tá mudando, já tá dando aquela esfriadinha e logo a gente começa a perceber essas mudanças no nosso corpo. Obrigada, então. A gente conversou com a Patrícia Araújo, otorrinolaringologista, médica que atende inclusive na Clínica Madre. Vou deixar o endereço para vocês, Rua Mâncio Costa, número 38, no bairro Garcia. Obrigada, doutora.